Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Aleluia. Confesso para os irmãos que eu estava em casa, depois de tirar o meu cochilinho da tarde. Comecei a fazer ali algumas anotações e a energia faltou. Mas o Espírito Santo já tratou comigo aqui nesta noite. Não consegui fazer nada lá porque ficou escuro, mas aqui o Espírito Santo tratou no meu coração. E como vai ser assim, ser guiado por ele. Todos encontraram? Amém. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Ele é muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que cures a sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e veja que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se a pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, os melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito, ó profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou 7 vezes, consoantes a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança. Glória e ficou limpo. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, aplaudindo o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nossos corações nesta noite. Não temos subordinado a oportunidade. Ontem o pastor, enquanto ministrava sobre Daniel, profetizava que haveria um mas em nossa vida em 2016. Ontem, enquanto a Paloma ministrava, ela falava dos planos, dos projetos, dos sonhos. E nesta noite eu quero falar de oportunidade. E antes de eu entrar neste texto que o Senhor me deu, eu quero fazer uma ilustração, contar-lhe uma ilustração para que nós possamos entender um pouco mais sobre o que o Senhor quer falar nesta noite.
Havia um homem muito rico. E este homem já estava com a idade avançada. E ele tinha um filho. E esse filho indagava: meu pai, dá-me a minha parte, para que eu possa administrar este dinheiro que o Senhor tem, essas propriedades. E este homem, ele era muito rico, pastor Cris, mas ele era muito sábio. Ele falou: meu filho, acaso o Senhor te der tudo isso em suas mãos, certamente você acabará com isso muito rápido. Mas aquele filho continuou insistindo: não, meu pai, eu já sou um jovem que tenho experiência. Eu, de tanto conviver com o Senhor, eu vi tamanho império que o Senhor ao longo dos anos conquistou. Eu vi tamanha fartura em nossas mesas. Eu vi como o Senhor administrava, cuidava dos seus funcionários, dos seus homens, dos seus servos. E eu quero fazer isso. Mas aquele pai, ele era muito sábio. E ele falou: meu filho, eu só te dou tudo que eu tenho se você me fizer uma promessa. Eu não só vou te dar a sua parte, eu já vou te dar tudo. Eu já sou velho, já estou precisando me aposentar. Eu vou entregar tudo que eu tenho em suas mãos, para que você venha administrar. Mas eu quero que você me prometa: se você perder tudo que você receber da minha mão, você venha se matar, para que o nosso nome, o nome da nossa família, não venha a ser jogado na lama. Senão as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ó, o pai dele trabalhou tanto para conquistar tudo isso, e com pouco tempo ele perdeu, e você vai virar motivo de riso, você vai virar motivo de chacota. Eu vou deixar aqui no rancho da família uma forca, e ela vai ficar preparada para quando você terminar de gastar o último centavo, você vir e se enforcar. Passou-se alguns anos. Aquele jovem começou a gastar o dinheiro, começou a viver uma vida a qual não servia a Deus, a qual não estava no mesmo patamar que o pai dele vinha mantendo. E ao longo do tempo ele foi piorando, perdendo as propriedades, as fazendas de gados, a fazenda de cacau, foi se perdendo ao longo do tempo, e ele foi perdendo o crédito, perdendo as ações, foi perdendo tudo. Até que aquele jovem se encontrou no rancho, numa das madrugadas. E ele começou a lembrar do pai dele. O pai já havia falecido. Ele falou: bem que meu pai falou que eu iria perder tudo. Como meu pai era sábio e eu não ouvi a voz dele, aquele jovem se encontrou numa situação que ele não tinha mais nada, porque o pai dele, ele era tão esperto que até mesmo aquele rancho o pai não deixou o nome dele, deixou como usos e fruto da família, porque o pai sabia que se ele deixasse, ele também teria passado à frente. E aquele jovem, ao amanhecer, ele olhou aquela forca e ele falou: eu vou me matar, como meu pai pediu. E ali ele pegou um banquinho, subiu, fez o procedimento, colocou a corda e se enforcou. Quando ele foi se jogar para se enforcar, ele pensou: ah, se eu tivesse mais uma oportunidade. Ele só queria uma oportunidade para fazer tudo diferente, tudo da forma que ele
tinha feito, ele ia fazer ao contrário. E quando ele se joga, com o passar do tempo, aquelas madeiras apodreceram. Ele sentiu o nó apertando, ele sentiu a morte de perto. E quando ele caiu de joelho, ele louvou o nome de Deus. E em cima dele caiu pedras e mais pedras, diamantes, ouro e um papelzinho escrito: eu sabia que você ia chegar até aqui. Esse foi o recado do Pai dele. E foi mais ou menos o que o Jesus fez por mim e por vocês, meus irmãos. Ele foi até a cruz do Calvário para nos dar uma oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Virou-se o ano, talvez os seus planos, os projetos não deram certo. Mas você ainda tem 363, que seja, porque hoje é dia 3, chances que o seu projeto venha a se concluir. Você tem 363 oportunidades, como aquele jovem fez. Jesus, ao consumar aquele fato na cruz do Calvário, ele nos deu uma oportunidade, irmãos, de viver sem acusação do pecado. E nesta noite eu quero falar sobre a oportunidade que este homem teve. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, nós não sabemos qual maneira agir, qual maneira receber as bênçãos. O texto que nós acabamos de ler, no verso 3, disse a menina, a sua senhora: ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Talvez, meus amados, se Naamã não tivesse ouvido o conselho daquela menina, a história dele não teria mudado. Você está aqui hoje num culto ao qual parece que não está acontecendo nada, mas se você estiver com seus ouvidos sensíveis para ouvir o que o Senhor está falando e o que Ele já falou nesta noite, Ele vai mudar a sua história. Aleluia. Ele vai mudar a trajetória da sua vida nesta noite. É que muitas vezes, irmão, nós queremos que o Senhor fale da forma que nós queremos. Nós queremos ouvir da maneira que nós queremos. Nós queremos tudo da forma que nós queremos. Agora você imagina, chega a serva dele, chega a esposa e fala: o capitão, meu esposo, essa serva aqui está falando que tem um profeta. Já pensou se ele tivesse falado: essa menina não sabe o que fala, porque o Deus que eu sirvo já me deu toda essa honra, já me deu tudo isso que eu tenho. E quantas vezes nós entramos na presença de Deus e não ouvimos o Senhor falar conosco? Nem que seja numa simples saudação, nem que seja num simples eu te amo. Quando você entra na porta da igreja, você encontra uma serva direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar sensíveis ao que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. O Senhor está trabalhando no habitar agora neste momento espiritual. Nós temos que ser sensíveis ao que o Espírito Santo está tratando. Aleluia. Nós temos que abrir os nossos ouvidos para ouvir, porque assim nós vamos receber o milagre. Aleluia. O milagre é alcançado através da fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitos não têm dado crédito para essa palavra. Muitos têm achado que isso é o conto da carrochinha, tem zombado, tem brincado, lá vai mais uma vez para a casa de Deus.
Mas é na casa de Deus que tem libertação. É na casa de Deus que tem cura. É na casa de Deus que tem restauração de casamento. É na casa de Deus que o camarada chega aqui cambaleando e daqui uns dias Deus começa a trabalhar na vida dele e ele começa a ser restaurado, começa a ser mudado. Daqui a pouco aquele homem que entrava bêbado, dando trabalho na igreja, está dando testemunho. Aquele homem que chegava em casa batendo na mulher, já está chegando com flores. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz na igreja. Muitos têm inclinado, têm fechado os ouvidos, falando: não, eu não quero ouvir. Eu não quero. Isso não é para a minha vida. Mas não tem nada melhor do que ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem, o milagre dele começou a acontecer quando ele ouviu falar que tinha um homem de Deus em Israel. E nós somos essa Israel, Senhor, plantada aqui na terra por direito. E ele, com a sua boca, ele reconheceu. No verso 4 diz que foi Naamã ao seu senhor. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Quando nós reconhecemos, irmãos, que tem um ser acima de nós, que tudo pode, que tudo faz, que opera segundo o querer e o efetuar dele, o milagre acontece em nossas vidas. É verdade. Porque tem muitas pessoas que já caíram, já ficaram no meio da caminhada. Investida do inimigo, a Bíblia diz que só pode tocar na gente se o Senhor permitir. Aleluia. Porque foi o que aconteceu com Jó. Agora a palavra do Senhor diz que ele abate o soberbo e exalta aqueles que se humilham. Nós temos que reconhecer que se aqui estamos neste ano, se aqui estamos nesta noite, se aqui ainda estamos lutando para alcançar algo, é porque nós confiamos num Deus que tudo pode em nossas vidas. Aleluia. Um Deus que pode mudar a trajetória da minha vida e da sua vida ainda hoje. Eu creio. Ele não precisa nem de virar a noite. Porque é muito engraçado, né? O ano passado eu preguei sobre a oportunidade no culto da virada. E esse lance de virada, pastor, é mais ou menos de segunda eu começo. 2016 eu começo. Mas para Deus não, irmão. Ele não precisa esperar a virada. Ele não precisa chegar segunda-feira. Ele não precisa nada. Ele só precisa que você reconheça. Aleluia. Ele só precisa que você reconheça que Ele pode tudo. Glória a Deus. Aleluia. Oh. Este homem, apesar de ser um general de guerra, ele reconheceu. Ele servia a deuses estranhos. Mas ele reconheceu que o que ele estava procurando, o que ele estava precisando, não estava naquilo que ele estava depositando a fé dele. Ele falou: eu vou procurar algo para mudar a minha história. Eu vou procurar algo para mudar o meu casamento. Porque imagino eu, aquele homem cheio de honra, e quando chegar dentro da casa dele, ele não poder nem tocar na esposa dele, ele não poder nem chegar, não era nem para ele estar na casa dele, ele estava vivendo enrustido, porque para leproso tinha um leprosário. Louvado seja o nome do Senhor. Reconheça o Deus na sua vida, reconheça que Ele é o Senhor da sua vida em todas as áreas. Que tudo vai mudar na sua vida nesse ano de 2016. Amém, Jesus. Que aquelas pessoas a qual você ainda está orando, falando: Senhor, não vai ter mais jeito. Não, Ele vai falar assim para você: tem jeito sim. Se você reconhecer que tem jeito sim. Aleluia. Se você continuar acreditando daí de baixo, eu continuo daqui de cima. E vai ter jeito sim. Glória a Deus. Aleluia. Vai ter jeito. Creio, Senhor. Esse homem depositou a fé dele. Aleluia, louvado
seja o nome do Senhor. Ele abriu a mente dele. Louvado seja Deus. Olha só que lindo. No verso 14. No verso 10, desculpa, perdão. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e tu ficarás limpo. Imagina ele chegando com os servos que ele tinha, cheio de honra, parando com aqueles cavalos na casa do profeta, e ele imaginando que o profeta sairia, ia saudá-lo, ia levá-lo ele a um lugar na posição ao qual ele ficava. E Eliseu, guiado pelo Espírito Santo, nem saiu, mandou um mensageiro: ó, vai lá, manda ele se lavar. O Senhor, Ele quer que nós abramos a nossa mente para trabalhar dele. Não é da minha maneira, não é da minha forma. Eu não sou o dono da razão. Não é segundo o meu querer, é segundo o seu querer. Aquele homem, ele poderia se sentir assim: ó, que camarada mais prepotente esse Eliseu. Vou voltar mais leproso do que eu cheguei, porque eu, o general, deixa eu abrir uma aspa aqui nesta noite. Se você não quiser fazer, não tem faça. Se você não vir para adorar, tem que adore. É verdade. Se você não quiser abençoar, o Senhor manda outro abençoar. Com Deus não é assim. Se você não quiser fazer, está ruim para você, o Senhor pega lá de fora aquele trapo humano que a sociedade está excluindo. Ele fala assim: ó, vou curar esta noite, vou mudar a vida dele nesta noite, vou dar o dom para ele esta noite, e amanhã ele vai lá na sua igreja. E lá ele vai ser levantado, vai pregar a palavra, vai limpar o banheiro, vai cuidar das crianças, vai fazer o que tem para ser feito. É verdade. Com Deus é assim. Ele não trabalha segundo a minha vontade, trabalha segundo a vontade dele. Aquele homem poderia ter perdido a bênção, pastor Clício. Não, o cara não sai nem para me atender, irmão, o presbítero Rogério. Seu menino de Deus, não, esse cara é um mal educado. Você às vezes, irmão, deixa nós passar por situações que Ele quer ver nós, ó, se humilhar. Não que Ele quer humilhar nós no sentido de nós sairmos humilhados da história, não. Ele quer que nós se humilhemos perante Ele. Perante Ele. O Senhor é que trabalha na minha vida. O Senhor é que trabalha na sua vida. O Senhor é que dá esse fôlego de vida, essa força, esse vigor, para que você esteja aqui todo domingo, todo sábado, toda quarta-feira, se dedicando, vindo adorar, vindo ensaiar, vindo fazer tudo para o Senhor. Aleluia. É Ele que dá. Ele quer que nós não ficamos presos. Ele quer que nós experimentamos talvez uns mergulhos mais profundos, coisas novas, coisas diferentes, coisas a qual a sociedade está colocando, que a igreja do Senhor está parada ultimamente, vou até usar essa palavra. Aquilo que é santo eles falam que é profano, e aquilo que é profano falam que é santo. O Senhor quer que cada vez tenha homens e mulheres mais loucos mesmo. Vai atrás desses loucos que estão aí fora aí, que tem a mente de Cristo, que não olhe segundo os olhos da carne. Ontem foi falado aqui que o Senhor atravessou o mar para ir atrás do endemoniado. Que essa igreja tenha uma mente de Cristo, que abra a cabeça, não fique
Não fique somente olhando para aqueles que estão lá fora e condenando, não. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito para o meu pai. Tem jeito para os meus irmãos. Tem jeito para aqueles que vocês estão orando. Aleluia. O Senhor quer que nós abramos o nosso coração. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. De princípio, ele não quis, mas isso é lindo, irmão. Ele estava com os servos dele, e o servo falou: meu, você já está aqui, cara. Você atravessou todo esse... Nossa, você fez um baita de um percurso. Já foi humilhado pelo homem. Agora você chega aqui no Jordão, está vendo que está sujo. Você não vai querer colocar a mão aí, vai querer se... Dá uns mergulhinhos aí. Não volta atrás não, irmão. Não volta atrás não. Você já passou o que tinha que passar. Você já passou o que tinha que passar. O Senhor já pegou você lá no mundo, já resgatou, já trocou as suas vestes, já mudou o seu linguajar, já fez tudo o que ele tinha para fazer. Ah, mas está muito sujo esse rio aí, eu não vou não. Ai, rio sujo, né? Não é agradável. Mas quando eu estava lá nesse rio sujo, tinha um homem, tinha uma mulher que estava indo lá buscar os que estavam lá nadando lá no rio sujo, mergulhando lá, querendo se afogar na coleira. Naamã ele rejeitou, mas tinha pessoas do lado dele incentivando. E nesta noite, meu irmão, se não tiver ninguém para incentivar você, tem um que jamais vai deixar de incentivar o seu ministério. Tem um que jamais vai deixar de acreditar no seu ministério, na sua chamada, porque foi ele que te chamou, não foi o homem que te chamou. O Senhor vai dizer para Naamã nesta noite, e ele diz para você: continua mergulhando, continua buscando na minha palavra, continua buscando em oração, continua determinando o propósito nas suas vidas, continua olhando para aqueles que estão lá fora lá e falando: tem jeito, esse aí que está passando, a sociedade está falando, lá vem mais um ladrão, lá vem mais um trombadinha, lá vem mais um drogado, e você não. Lá vem mais um que vai pregar a palavra de Deus. Lá vem mais um que vai mudar a história da família dele. Porque através da vida dele, vem a família dele, vem os irmãos dele, vem todos aqueles que estão no círculo de amizade dele. Aleluia. É isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Para 2016. Quantas pessoas queriam ter uma oportunidade que estão na cadeira de roda? Quantas pessoas que estão no leito de hospital e só queriam uma oportunidade, pastor, para voltar para a casa de Deus? Quantas pessoas que estão presas, Regis, queriam uma oportunidade para fazer diferente? O Senhor nesta noite fala para mim, para você: a oportunidade está dada para a minha vida e para a sua vida. Basta nós abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, abrir a nossa boca e abrir o nosso coração. Aleluia! Abrir o nosso coração, irmão, é ter o coração de Cristo. Amar o teu próximo, cuidar, olhar para aqueles que estão lá fora, e os que estão aqui dentro têm alimento. Os que estão aqui dentro estão sobre proteção, sobre a proteção divina, sobre a proteção espiritual, sobre a oração dos pastores. Mas os que estão lá fora, os que estão na minha família, os que estão na sua família, como foi dito ontem aqui nesta igreja, mudar o nosso conceito, o nosso coração, deixar de fazer acepção. Não poderia ter feito acepção. Não me misture com o povo de Israel. Eu sou sírio. Posso falar que ele é sírio, né, pastor? Se Jesus disse, deu testemunho que ele era sírio, eu não vou
brotou do orgulho, tudo aquilo que podia impedir dele receber a bênção. E muitas vezes eu e você, irmão, por orgulhos baratos, deixamos de receber a bênção. Certa feita eu fui ministrado. Eu só marquei aqui os versículos que eu queria falar, nem acabei falando. Apocalipse 2:29, quem tem ouvido, ouça. Salmo 141, verso 3, guarda, Senhor, a tua boca, porque a nossa boca ela pode lançar palavras de maldição. Certa feita eu fui ministrado e falou de orgulho. Eu era novo na fé. Eu não lembro quem ministrou. Eu lembro que ele falou do orgulho. E eu aprendi algo, que é melhor a gente ser feliz do que ter razão. E ele, enquanto ministrava, ele falava: tem pessoas que vão perder a entrada no céu por causa de orgulho. Porque faz acepção de pessoas, porque estão ligados. Ó, fala com fulano. Naquela noite, depois de eu ser ministrado pelo Espírito Santo, no dia seguinte, eu fui conversar com parentes que eu não conversava mais, e fui pedir desculpa, sem eu ter errado. Eu aprendi que é melhor você ser feliz do que você ter razão. O Espírito Santo nesta noite, irmão, ministrou o meu coração, para que nós possamos em 2016 abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, ampliar os horizontes, enxergar além daquilo que nós estamos vendo aqui fisicamente, enxergar espiritualmente, enxergar que esse campo aí está todo para ser explorado, abrir a nossa boca para profetizar palavras de bênção. Que a nossa boca em 2016 seja uma boca abençoadora. Amém. Seja uma boca que lance palavras abençoadas. Aleluia. Pessoas educadas. Pessoas que tenham o caráter de cristão quando abrir a boca. Aleluia, Deus. E eu vi o Espírito Santo. Coisa linda, irmão, é que nós temos que abrir o ouvido. E Deus pode usar qualquer pessoa para falar conosco, mas Ele também pode falar conosco pessoalmente. No livro de Juízes 13, e o verso 9, conta a história de Sansão, e diz que o anjo visitou a mãe de Sansão e falou: olha, você não pode ter filhos, mas eu vou visitar o teu ventre e você terás um filho. Só que enquanto isso não acontecer, você não vai beber, você não vai... Deu uma série de instrução para ela. E quando ela contou para Manoá, Manoá fez uma oração e Deus ouviu. E a oração que ele fez, ele falou assim: Senhor, manda um anjo novamente e nos ensine, para que nós não venhamos errar, para que nós façamos certinho. E diz a palavra de Deus que Deus ouviu e mandou. Que nós possamos ouvir quando Deus quer falar conosco, como Ele falou com Samuel. Que nós possamos ouvir quando Deus falar através de um servo dele. Porque Deus fala ao meu coração, fala ao seu coração. Aleluia. Basta nós estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem um ano abençoado pela frente, como foi Eu creio. ministrado pelo presbítero José. Abençoado. Se o país quiser ficar em crise, amém. Mas continue orando, continue buscando em 2016. Continue essa luta incessante por aqueles que ainda não conhecem
que o povo está mudando aí, o petróleo, o ouro, a prata, vai ficar. E nós só vamos levar para o céu. Vai ser contado só o que a gente fez aqui, ó, os nossos galardão. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. E aproveite essa oportunidade que muitos não têm, que muitos perderam, que muitos deixaram de receber. Amém?